Alunos, vamos aqui fazer a correção da atividade de matemática, usando aqui o Google Formulários, né, e as respostas da nossa querida aluna Odália Oliveira, que diz assim, falando sobre as razões especiais, que são velocidade média, consumo médio e densidade demográfica. Olha só aqui a primeira questão. Alonso decidiu passear pelas cidades próximas da região onde mora. Para conhecer os locais, ele gastou 2 horas percorrendo uma distância de 120 quilômetros. Que velocidade Alonso estava em seu passeio? Então, alunos, ele quer saber a velocidade média, né, que Alonso estava em seu passeio. Essa é a fórmula da velocidade média. S dividido por T, ou D dividido por T, né, gente? Onde o S é o espaço, ou poderia ser o D, que é a distância, dividido pelo T, que é o tempo. Pois bem, esse problema me diz claramente que o Alonso fez esse passeio gastando 2 horas, percorrendo uma distância de 120 quilômetros. Então, o S, que é o espaço, é o 120. E o T, que é o tempo, são as 2 horas. Se você quer encontrar a velocidade média, é só você fazer uma divisão do espaço pelo tempo, que você vai achar a velocidade média desse automóvel, desse veículo, tá certo? Então, 120 dividido por 2, gente, vai dar quanto? Claro que vai dar 60. Então, a velocidade é igual a 60 km por hora. Ou seja, se você tomar o 120 e dividir por 2, vejamos, ó, vou pegar essas duas casas. 12 dividido por 2, 6. 6 vezes 2, 12 para 12, nada. Esse zero que sobrou, você baixa e acrescenta. Então, a velocidade média, né, do automóvel de Alonso era de 60 km por hora. Já com relação à questão 2, diz assim, é uma questão da Cés Gran Rios, né? Cés Gran Rio. Uma pessoa correndo percorre 4 quilômetros com velocidade escalar média de 12 km por hora. O tempo do percurso é de aproximadamente. Gente, nesse problema, ele lhe dá a distância, tá certo? E lhe dá a velocidade média da pessoa, mas quer saber o tempo. Como fazer? Bem fácil também, vejamos. Então, alunos, falou de velocidade média, falou de espaço, falou de tempo, eu vou usar essa fórmula, que é a fórmula da velocidade média. Só que se você lembrar do problema, ele dá a distância e dá a velocidade média, quer saber o tempo. Então, ele diz que a velocidade média dessa pessoa é de 12 km por hora. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o V, tirar o V e colocar o 12, porque eu já tenho uma velocidade média dessa pessoa, que é 12 km por hora. Eu já sei que a distância que ela percorreu foi de 4 quilômetros, mas eu preciso saber do tempo. Então, eu não tenho tempo, então o tempo eu vou chamar de T, tá bom, gente? Porque eu não tenho tempo. Poderia chamar de X? Pode chamar da letra que você quiser. Aqui eu vou chamar de T, porque T representa a palavra tempo, tá bom? Então, aqui debaixo do 12, eu vou colocar um 1 só para preencher um espaço vazio. E vou fazer essa multiplicação cruzada. 12 vezes T vai dar quanto, alunos? Vai dar 12T. É só juntar o 12 com o T, vai dar 12T. É igual 1 vezes 4. 1 vezes 4, gente, é 4. Eu preciso achar o T, não preciso? T é igual a 4 dividido por 12. O T vai ser quanto, gente? Temos que fazer aqui essa divisão de 4 dividido por 12, não é? Então, vejamos. Eu tenho aqui o 4 e tenho que dividir por 12. Eu não posso dividir o 4 pelo 12 por 12, porque 4 é menor que 12. Então, regra da divisão. Aqui no quociente, que é essa região aqui, eu vou colocar o 0 e a vírgula, vou baixar o 4 e vou acrescentar 0, ficando 40. 40 dividido por 12 vai dar quanto? Ou seja, gente, quantas vezes o 12 está dentro do 40? 3 vezes, não é isso? 3 vezes 12, 36. Para 40, falta 4. Se eu quiser prosseguir com essa divisão, vou colocar 0 no resto, vai ficar 40 de novo. 40 dividido por 12 vai dar de novo 3, pois 3 vezes 12, 36 para 44, e percebi que aqui é uma dízima periódica e não vai ter fim. Então, gente, eu acabo de encontrar o meu T. O meu T vai ser quanto? O meu T vai ser
0,33. Ai, Elane, eu achei a resposta? Ainda não, gente. Porque aqui você achou o tempo em horas. E se você perceber, as alternativas estão em minutos. Então, o que é que você precisa fazer? Transformar essas horas para minutos. Elane, como que eu faço para transformar horas para minutos? É só você pegar as horas, tá certo, gente? É só você pegar as horas, que é 0,33 horas, e multiplicar por 60, que são os minutos, não é isso, gente? Ó, 0 vezes 3, 0, 0 vezes 3, 0, 0 vezes 0, 0, 6 vezes 3, 18, vai 1, 6 vezes 3, 18, com 1, 19, vai 1, 6 vezes 0, 0, baixa 1. Aí você vai baixar o 0, vai baixar o 8, vai baixar o 9, vai baixar o 1. Quantas casas decimais? 2, não é, gente? Ó, tá aqui a vírgula, 1, 2 casas decimais. Eu venho aqui no resultado. Gente, esse celular tem horas que dá um problema. Eu venho aqui no resultado, tá certo? E conto 2 casas, ó. 1, 2. Então, a vírgula, ela vai ficar aqui. E o resultado vai dar o quê? O resultado vai dar 19,80. E 19,80, gente, nada mais é do que aproximadamente 20 minutos, tá certo? Então, esse é o tempo gasto para percorrer 4 quilômetros com uma velocidade escalar média de 12 quilômetros por hora. Lembra o que foi que eu fiz? Achei o tempo, 0,33, que estava em horas, multipliquei por 60 minutos e transformei em minutos. Deu 19,80 minutos, não tem essa alternativa, mas tem 20. 19,8 minutos é bem próximo de 20, tá bom? A questão 3 diz assim: cerca de 20 milhões de habitantes de brasileiros vivem na região coberta pela Caatinga, em quase 800 mil quilômetros quadrados de área. Quando não chove, o homem do sertão e sua família precisa caminhar quilômetros em busca da água dos açudes. A irregularidade climática é um dos fatores que mais interfere na vida do sertanejo. Segundo esse levantamento, a densidade demográfica da região coberta pela Caatinga em habitantes por quilômetros quadrados é de... Então, alunos, ele quer aqui a densidade demográfica. A densidade demográfica é uma razão também, não é isso? É uma divisão do número de habitantes pela área dessa região. Gente, o número de habitantes está bem claro aí no problema. São 20 milhões de habitantes, tá certo? Dividido por uma área quadrada de 800 mil quilômetros quadrados. Ele quer a densidade demográfica. Bom, então eu posso fazer a divisão para eu encontrar. Elane, esse número é muito grande. Como fazer essa divisão? Calma, gente. Vamos pegar aqui do ladinho da folha os 20 milhões, desculpa. E vamos dividir para 80 mil, tá certo? Uma forma de divisão, de dividir melhor esse resultado, é a gente começar a eliminar os zeros. Ó, vou cortar 1, 2, 3, 4, 5. Cortei 5 zeros do 800 mil e vou cortar também 5 zeros do 20 milhões. 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito. Quando a gente faz esse corte dos zeros, vai sobrar 200. Que número é esse, gente? 200 dividido para quanto? Dividido para 8. Então, vou começar por 20. 20 dividido por 8 vai dar quanto? Vai dar 2. 2 vezes 8, 16. Para 20, falta 4. Esse zero que sobrou, eu vou baixar, formando 40. 40 dividido por 8 vai dar quanto? Vai dar 5. 5 vezes 8, 40, para 40 nada. Então, eu descobri que a densidade demográfica do problema pedido corresponde ao que, gente? A 25, ou seja, a cada 1 quilômetro quadrado, tá certo? De área, comporta 25 habitantes. Gabarito correto dessa questão é a letra B. Na questão 2, o gabarito correto é a letra C de casa, tá certo? E já, por exemplo, na questão 1,
Já na questão 1, o gabarito correto é a letra D de dado. Para fechar o nosso exercício de correção, vamos concluir com a questão 4 que diz: terminada sua viagem que iniciou em Goiânia e findou em São Paulo, Joelmi percebeu que havia gasto exatamente 95 litros de gasolina para percorrer 950 quilômetros que separam essas duas cidades. Qual é o consumo médio do carro de Joelmi? Então, alunos, para a gente calcular o consumo médio, eu vou precisar do S, né? Que a gente viu que o S é o espaço, que o espaço nada mais é do que a distância, dividido pelo V. O V, gente, no consumo médio, é a quantidade de combustível gasto. Tá certo? Então, se você percebeu o problema, ele diz que Joelmi fez uma viagem de Goiânia para São Paulo e gastou 95 litros de combustível. Então, 95 litros de combustível é o V. Vai ficar no denominador da minha fração. Então, ele diz que ele fez, né, essa viagem, gastou 95 litros de combustível para percorrer 950 quilômetros. Então, 950 quilômetros é a distância, é o S. Então, o S é a distância, 950 quilômetros. O V, gente, é a quantidade de combustível gasto, que é 95 litros, né? Agora, eu preciso saber o consumo médio. O que eu devo fazer? Apenas dividir o numerador pelo denominador. Então, você vai pegar o 950 e vai dividir por 95. A ela, nessa divisão, parece ser difícil. Não é não, galera. É uma divisão bem simples. Você vai tomar essas duas casas. O 9 e o 5. Ficou quanto? 95. 95 dividido para 95 vai dar quanto? Vai dar 1. Ou seja, gente, 95 tá dentro do 95 uma vez. Então, uma vez 95, 95 para 95, nada. Esse zero que sobrou, você baixa e acrescenta. Então, significa dizer que 950 dividido para 95 vai dar 10. Ou seja, gente, 10 quilômetros barra L. Significa dizer que a cada 10 quilômetros percorrido se gastava 1 litro de combustível. Tá certo? Então, meus alunos, essa foi a aula de hoje falando sobre razões especiais. Velocidade média, densidade demográfica e consumo médio. E até a nossa próxima aula.